Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Feliz Dia dos Pais a todos, né? Estamos aqui nesta noite mais uma vez para agradecer a Deus. Como foi dito aí, né? Deus é o melhor pai que nós temos. Amém? O evangelista Osaías tocou o sino. No final, eu gostaria que ele louvasse novamente os sinos, pais. Estava no meu coração. Né? Na verdade, eu trouxe o texto para ministrar a respeito de Jó, mas no meu coração ardia ministrar Lucas capítulo 19. Nós vamos ler o texto aqui do trabalho, né? Do Dia dos Pais, que é Jó capítulo 1, versículo 5. Depois nós vamos passar para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 15. Nós vamos ver somente o versículo de número 20. Mas nós vamos adentrar nesse texto. Quero pedir a atenção de todos, para que nós possamos degustar um pouco desta palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Com o louvor do evangelista Osaías, confirmou para que eu trouxesse essa mensagem. Gente que ministra a palavra de Deus, graças a Deus, temos que estar todos os dias se enchendo de mensagem. Porque na hora que vamos ministrar, Deus pode mudar uma mensagem. E aí? O que a gente faz? Aleluia. Mas eu vou ler o texto aqui de Jó, capítulo 1, versículo 5. Depois nós vamos ler Lucas 19 e versículo 20. 15, versículo 20. Diz assim. O texto que foi usado como mensagem para esta noite. Diz assim a partir do versículo 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Agora vamos para Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve nosso irmão Lucas, capítulo de número 15, somente o versículo de número 20. Irmãos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve nosso irmão Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, irmãos? Gostaria da atenção de todos. Como eu disse, hoje é um culto especial para o Dia dos Pais. Na Bíblia existiram muitos pais que eu poderia trazer aqui esta noite para falar ao coração de todos aqui, principalmente a nós pais. O texto ao qual foi escolhido, de Jó, mostra a preocupação de Jó com seus filhos. Porque, segundo a história, somente Jó, naquela casa, tinha uma intimidade com Deus. Só Jó. O decorrer da casa não tinha tanta intimidade assim, porque nós vemos que no começo do livro de Jó, nós vemos que o próprio Deus faz questão de, naquela casa, naquela família, mostrar ali a legalidade de Jó, como homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas a Bíblia nos conta essa história e fala que Jó perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Notem que este capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 5, fala que Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos, pelo da sua casa. Porque Jó era preocupado com o que os seus filhos andavam fazendo.
Só que o que eu quero entender aqui esta noite, irmãos, e trazer ao seu conhecimento é que não adiantou Jó sacrificar pelos seus filhos, porque uma vez os seus filhos eram desobedientes. Por isso que Deus colocou no meu coração para trazer a respeito deste texto que o próprio Jesus fez questão de mencionar. Mas aí você vai entender a grande diferença, porque Jó se preocupava com os seus filhos, sacrificava a Deus pelos seus filhos. Mas Jesus vai mostrar aqui para nós pais como que nós devemos nos comportar mediante a nossa casa e aos nossos filhos. A Bíblia nos conta a história de um pai que, segundo a Bíblia, tinha 2 filhos. Jesus está contando, e nós sabemos que tudo que Jesus fazia aqui, igreja, era para mostrar quem ele era, para mostrar quem o pai era, e a forma que Jesus veio. Por isso ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E o interessante dessa história, já como diz a Priscila, a Bíblia nos mostra que este pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E a Bíblia diz que o mais moço desses filhos estava junto com o pai, mas o olho deste filho, o coração deste filho não estava em estar perto do pai, estava longe do pai. Queria viver uma vida que o pai nunca tinha ensinado ele, porque o pai, ele queria os seus filhos do seu lado, porque a preocupação de um pai é manter os seus filhos na presença de Deus. Sou falo de um pai cristão, porque ele sabe que, como disse o presbítero Júlio aqui, vai chegar um tempo em que os nossos filhos vão casar, em que os nossos filhos vão ter as suas, tomar os seus rumos e vão embora. Porque enquanto os filhos estão conosco, nós cobrimos o filho de carinho, cobrimos o filho de respeito, damos a ele o que nós podemos, até mesmo o que nós não tínhamos. Este pai também não era diferente, porque este pai, os filhos estavam com ele, mas ele se preocupava em dar do bom e do melhor, porque você vai ver que no texto lá na frente, o filho vai lembrar disso. E tudo, pai, que você faz para o seu filho, preste atenção, lá na frente o teu filho vai lembrar. Então procure fazer o melhor que você pode, manter melhor o seu filho na presença de Deus, porque quando você coloca Deus na vida do seu filho, ensina ele o bom caminho, ensina ele o que é certo, ensina ele a se desviar das coisas erradas, você está sendo um excelente pai. Ainda que para o teu filho você seja um pai chato, um pai que prende. Mas o que nos chama a atenção nessa história é que o filho mais moço chega para o pai e praticamente determina que o pai desse para ele a parte do que lhe pertencia. Olha só o egoísmo deste filho. Porque segundo a lei judaica, irmãos, ultimamente estou estudando muito sobre a lei judaica e também sobre os costumes daquela época judaica. A lei dizia que o filho mais moço, ele tinha uma parte que não era igual à do primogênito. Mas notem aqui no texto primeiro, que eu quero pedir para quem colocar o versículo 12, porque quem pediu a parte da herança foi o mais novo, não foi o mais velho. Só que entenda uma coisa, a gente lê, estuda essa Bíblia, a gente vai prestar atenção de coisas que a gente nunca ouviu pregador nenhum falar, porque na verdade o pai não deu só a parte do que pediu, o pai deu também da parte do mais velho. O versículo 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles. Os dois receberam a parte da herança. Só que a diferença, já com Mateus, é que um dos filhos, o que pediu a parte, a Bíblia diz que ele pega ali a sua parte e ele vai embora. E a Bíblia faz questão de mencionar que ele foi embora, não foi para morar do lado do pai, não foi para morar na cidade vizinha que o pai morava, não. Ele se
preocupou em ir para bem longe do pai. Por quê? Porque ele não queria que o pai soubesse o que ele ia fazer. Ele não queria. Mas aí ele pega e o pai dá a parte do menor e dá a parte também do mais velho. Só que o mais velho fica junto com o pai. Ele continua cuidando das coisas do pai, ajudando o pai. Até porque, vamos para você entender, o pai não podia repartir a herança entre os filhos e ficar sem nada. Esse tempo atrás, conversando com a minha filha Franciele, falou: pai, 50% é dos filhos, 50% é da mãe, enquanto a mãe está viva. Mas depois que a mãe morre, os outros 50% passam a ser dos filhos. Então o pai, muito inteligente, deu a parte de 50% para o filho, porque a outra 50% tinha que ficar com ele. Ele tinha que continuar cuidando da fazenda, ele tinha que cuidar dos negócios, até porque ele não estava cuidando para eles. Escute, filhos, ele não estava cuidando para ele próprio, não, mas ele estava cuidando para os próprios filhos. Mesmo ele tendo dado a parte dos filhos, mas o que ele ali estava continuando a fazer, ele estava fazendo não era por ele, gente. Escute isso. Ele continuou a fazer pelos filhos. Só que a Bíblia diz que esse filho é tão egoísta que ele pega, nem se preocupa com o que o pai vai pensar, nem se preocupa com o que o pai vai fazer, nem se preocupa com as lágrimas que o pai vai derramar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pai simplesmente, ele não prende o seu filho. Aí muita gente pensa assim, missionária Cátia, se esse pai amava tanto o filho, sabia que o filho ia quebrar a cara, por que o pai deixou? Por que o pai não prendeu? Por que o pai não disse: não, você não vai? Ah, mas eu vou, então eu não vou te dar nada. Não é assim que os pais fazem? Às vezes eles se colocam num lugar de bravo, mas não é porque são, mas é porque o pai sabe que seu filho, que o filho está mais seguro do lado dele do que no mundo. Ele sabe disso. O pai, quando ama o seu filho, ele procura dar boas coisas ao seu filho, bons ensinamentos ao seu filho, porque ele sabe que o mundo lá fora vai corromper o seu filho. Mas esse pai, a primeira coisa que esse pai faz, posso o versículo, por favor, Teta? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou. Você acha, a gente fala assim, evangelista Osarias, você dá um duro para manter tanto a sua vida, a sua casa, dar o que comer para os seus filhos. Imagina, irmãos, talvez se fôssemos nós esse pai, talvez o nosso coração ia ficar tão machucado, tão magoado, irmão Rose, que talvez a gente, quando o filho voltasse, a gente, primeiro, antes que recebeu, a gente ia falar um monte, não ia? Ah, você voltou? Agora senta aí que você vai ouvir. Sabe por que muitos filhos não voltam? Sabe por que muitos filhos não aparecem? É porque não vão gostar de ouvir aquilo que Deus vai falar. Porque quem gosta de errar, quem gosta de viver no erro, sabe muito bem que o pai que ama ele também corrige. Ele também corrige. Mas a Bíblia diz que o filho pega e vai embora para bem longe, mais longe do pai possível. Só que ele vai para longe, ele vai gastar ali o que não foi ele que plantou, não foi ele que fez, não foi ele que cuidou. Por isso que nós temos um ditado popular hoje que diz assim: exemplo, se você não trabalhou, você vai gastar porque você não sabe o quão fez o teu pai para ganhar aquele dinheiro. Eu hoje, como eu disse já várias vezes aqui, torno a repetir, minha esposa trabalha comigo, ela vê o esforço que eu faço para ganhar, para trabalhar,
para ter meu dinheiro, para levar o quê? Alimento para dentro da minha casa. Porque a minha maior alegria como pai, acredito que seja a alegria de todos os pais, é quando o filho chega para você e fala assim: pai, a gente podia comer uma macarronada hoje? E o pai, até quem sabe nem podendo comprar. Talvez o pai, como já foi dito aqui na ilustração, nem podendo, nem tem condições nem para quem pedir. Mas por causa do filho, ele faz questão de ir atrás de alguém, de conseguir, para poder colocar aquilo que o filho quer dentro de casa. Só que o filho vai gastar tudo que não era dele, evangelista Osalias. Mas o pai, esperto, inteligente, não deu tudo. Fez os 50% dele, continuou trabalhando, o filho ia ter dele mais uma parte. Só que o filho vai para longe. E quanto mais longe do pai o filho puder ficar, ele fica. Mas o pai todos os dias, o interessante é que o pai todos os dias, Diaconisa Franciele, ele saía para trabalhar e eu olhava lá distante no horizonte. Ele poderia não ter ido atrás do filho, mas o coração do pai estava lá, esperando o filho aparecer. O coração do pai estava lá, longe, olhando. Quem sabe todos os dias, não sei quanto tempo que durou isso. Porque nós sabemos que dinheiro para ganhar é difícil, mas para gastar é fácil demais, né, irmãos? Nunca vi como que é fácil gastar. E o filho não estava preocupado em guardar. A intenção dele era com a bagunça, com a bebedice, com as meretrizes, com as coisas erradas. Ele não estava preocupado com o pai. Mas o pai, todo santo dia, quando saía no terraço, ele olhava para o horizonte primeiro antes de começar a trabalhar. Sabe o que é isso? Amor. A Bíblia não diz que esse pai era um cristão, porque, como eu disse, toda a vida se refere a Deus, ao Pai e ao próprio Cristo. Nós sabemos que essa é uma repetição de Jesus falando que o Pai pensa e sente da mesma forma quando alguém sai da sua presença. Vai para o mundo, esbanja tudo que tem, toda a sua vida, a sua saúde, por coisas que não têm valor algum. Mas para refletir comigo a importância que Jesus está dizendo. Olha como é importante você estar ao lado do Pai. Porque quando você precisar, você tem um Pai para recorrer. Você tem um Pai para te socorrer. Glória a Deus. Mas esse Pai todos os dias, irmã Lariane, ele saía no portão e olhava para o horizonte. Era o que ele podia fazer, olhar para o horizonte, porque ele sabia, quem sabe meu filho hoje vai voltar. O coração do pai era que o filho voltasse. E o pai estava preocupado se já tinha dado a parte da herança do filho, porque filho sempre vai ser filho, e pai sempre vai ser pai. Um dia eu disse para um rapaz assim: eu não estou indo mais ver meu filho porque a minha esposa separou de mim e não me deixa ver meu filho. E eu falei: você com esse amor todo de pai aí, acredito mesmo que você não queira ver seu filho. Aí ele falou: por que mesmo se a esposa não quer? Rapaz, direito seu. Ela pode ser sua ex-esposa, a mãe dela pode ser sua ex-sogra, mas ele vai continuar sendo seu filho. Não existe ex-filho. Entenda agora porque Deus, por mais que a pessoa erre, por mais que a pessoa pegue, Deus não vai atrás, como esse pai também não foi. Esse pai não correu atrás do filho, esse pai não tentou pedir o filho. Por quê? Porque esse pai, verdadeiramente, Jesus o comparou com o Pai do céu, o Pai celestial. Ele não quer pedir ninguém, ele não quer correr atrás de ninguém, mas ele quer que cada um de nós reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas e voltemos para o único e verdadeiro Pai. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus quer. E é nestes textos Jesus contando, porque você pode notar
que são vários. Um perde a ovelha, o outro perde a dracma. Mas quando chega na parte do filho perdido, se você for procurar quem que pensa filho pródigo, pródigo a um filho que desapareceu. Não, pródigo quer dizer esbanjador, aquele que esbanja. É o filho esbanjador. Só que interessante aqui, igreja, é que quando o filho chega a um ponto ruim, de uma forma tão decadente na sua vida, a Bíblia nos diz que o filho lembra de quem? Na casa do pai. Ele lembra da casa do pai. Porque quando ele estava lá no mundo gastando, jogando dinheiro fora, com tudo que não valia a pena, com tudo que não prestava, lá Deus estava trabalhando. Tem gente, evangelista Osaías, que precisa verdadeiramente aprender a perder para poder dar valor. Não é que Deus é ruim. Não é que Deus é um mau pai, não, Watson. Deus é um pai maravilhoso. Mas enquanto muitas pessoas querem ficar longe de Deus, Deus está dizendo assim, ó, se ficar longe vai perder. Se você ficar longe de mim, a ruína vai vir. Aí tem gente que fala assim, mas Deus não está nem aí para mim, Deus não se preocupa comigo. Será que Deus não me ama? Mas não é isso. É que Deus está esperando uma atitude de alguém dizer, Deus, eu peguei contra o Senhor. Eita glória. E eu quero voltar. Aleluia. Tem gente que acha que a presença está ao lado do marido é seguro, ao lado da esposa. Não, você tem que estar ao lado de Cristo, porque Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, é a única rocha Glória a Deus. que nos mantém seguros, nos mantém firmes, nos mantém eficazes. Graças a Deus. Aleluia. Nós, Pai, não queremos ser melhores. Você quer ser um bom pai para o seu filho? Apresente Deus para ele. Mas não é só apresentar e você dizer, filho, filha, você ande com o Senhor. Deus vai dormir, filha, mas ore ao Senhor. Acordou, filha, agradeça ao Senhor. Aleluia. Porque nós, pais, não somos eternos. É, Jesus. Os filhos precisam aprender isso. Que nós, pai, não somos eternos. Eu não tenho pai, não tenho mais mãe aqui na terra. E o único pai que eu me apego todos os dias é este Deus que eu tenho. Aleluia. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi acordar e dizer, Pai, feliz dia dos pais. Porque o Senhor é o melhor, maior e eterno Pai do que qualquer ser humano poderia ter, Aleluia. do que qualquer um poderia guardar. E o amor de Deus é tão grande que Ele faz isso. Ele espera o filho voltar. Ele dá liberdade para o filho fazer o que quer. Você quer ir embora? Você quer sair? Você quer viver uma vida ruim lá fora? Viva! Só que o problema é que tem muitas pessoas que estão lá fora, evangelista Osaías. Esse dia eu postei um vídeo de um andarilho e ele disse, com as palavras dele, que o maior arrependimento da vida dele foi ter deixado a casa de Deus, foi ter se desviado. Por quê? Porque hoje ele não consegue mais voltar. Porque tem gente, o filho estava lá, quando viu que a única coisa que só tinha para ele comer seria lavagem. Aí ele lembra, na casa de meu pai, até os empregados lá comem bem. Meu Deus. Eu quero glória. Sabe o que nós entendemos aqui? É que Deus é tão bom. É por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes uma vez, chega dentro da igreja, às vezes com uma doença incurável, mas quando chega aqui
ela de coração diz para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. E essa pessoa, irmão, Deus cura, sabe por quê? Porque procurou um médico certo. Aleluia. O filho lembrou: pai, lá na casa do meu pai tinha do bom e do melhor, e eu estou aqui agora. Mas só que olha o interessante desse texto, irmãos, é que o filho não vai, não pensa assim, tem filho que é arrogante, presbítero Júlio. Eu vou voltar para a casa do meu pai tem que me aceitar. Sabe o que mais agradou a Deus, primeiramente? Porque ele disse assim: pequei contra Deus primeiro. E depois pequei contra o meu pai na terra. Eu irei, vou voltar para a casa do meu pai. Agora imagina o coração e a atitude daquele jovem. Porque, irmãos, era uma vergonha. Vou fazer um convite para você: quando você puder estudar, estude. Para você ver como que era antigamente. Você sabia que um filho, quando deixava a casa do pai e depois ele voltava envergonhado, toda a cidade o repudiava? Toda a cidade o repudiava. E você sabia também que o pai, quando era um senhor de idade, um patriarca, ele não podia correr. Ele não podia sair correndo pelas ruas, porque aquilo era um sinal de vergonha. Uma pessoa idosa não podia correr. Estuda a cultura de Israel, você vai ver. Aí nós vamos entender, põe para mim que é o versículo 20. Aí nós vamos entender o amor que esse pai tinha para ele. Por qual motivo? Porque ele sabia que o filho ia ser massacrado pela cidade. Então ele preferiu, entre ser escândalo do filho, e ele preferiu se colocar na frente do filho. Olha o texto. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai lembra? O pai todo dia saía do terraço e via, olhava lá no horizonte. Por isso que o texto está dizendo assim, ó. E quando o filho ainda estava longe, viu o pai viu o filho. Antes do filho ver o pai, Poliana, o pai viu o primeiro filho. E a Bíblia diz isso aqui, irmãos, escute isso. E se moveu de íntima compaixão, porque ele viu o filho estado que estava. Porque naquela época, se você não tinha mais dinheiro, você não tinha mais amigos. Se você não tinha dinheiro, você não podia tomar banho. Você não podia comprar roupas. Mal você podia se alimentar. Por isso que você vê que no texto, quando ele começa a procurar emprego, o único emprego que tinha era cuidar de porcos. Mas vê se no texto está lá o porqueiro, que os caras que cuidavam de porcos eram os porqueiros. Vê se os porqueiros ofereceram comida para ele. Não. Se ele quisesse comer, ele tinha aqui. Mas não, se ele quisesse comer, ele tinha aqui. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que se esforçar. Ninguém dava nada de graça. Agora você imagina quando o pai olha para o filho que agoniza Diana. Meu Deus. Quando olha para o filho, ele vê o filho naquele estado. Porque o filho sai bem vestido e volta mal vestido. Imagina que fedendo. Imagino que sem perfume nenhum. Voltou sem nenhum perfume. Mas o pai se preocupou com isso? Não. Porque a Bíblia diz, olha o pai aí, e correndo. Lembra da cultura? O pai não podia correr. Porque chamava a atenção de todo mundo. Olha aqui, para que isso? Que vergonha é essa, correr o homem nessa idade? Mas o pai, ele preferiu, se fosse escândalo, ele, do que
que dá escândalo ao seu próprio filho. Ainda que o pai não tivesse errado, ainda que o pai não tivesse culpa nenhuma, mas ele preferiu, assim como Jesus naquela cruz, que culpa ele tinha, que mal ele fez, por simples inveja, porque ele pregava amor. Quantas pessoas hoje odeiam Jesus? Quantas pessoas hoje não querem falar de Jesus? Colocam, assemelham a Jesus a tantas coisas, assemelham a Jesus a tantos problemas. Tem gente que não quer, mas o Pai, mesmo assim, corre, e a Bíblia diz que a atitude do Pai, antes do filho falar, Aleluia, Deus. Eita glória. Aleluia. o pai nem questionou, mas quando ele chega, imagina a reação do filho. O filho se sentiu envergonhado. Sabe por que o filho se sentiu envergonhado? Porque o pai recebeu ele não esperava aquela recepção, porque ele já conhecia como era. Como eu disse, irmãos, se o filho saísse e voltasse assim toda a cidade o repudiava. Ali não era fácil, os costumes da época não eram fáceis, mas pai que é pai, ele é capaz de dar a verdadeira vida, como ele fez naquela cruz com o seu filho. Aleluia. Deu a vida no seu filho por quem não merece. Por quem não merece. Só que a Bíblia diz que o pai chega, lança o pescoço do filho e o Beijou. beija. Eita glória. Beijo era um sinal de respeito, conhecido como ósculo. Era um sinal de respeito, você respeita, era um sinal de respeito a alguém. O beijo é um sinal de respeito. E o filho beijou, o pai beijou o filho. Mas o filho está tendo se envergonhado. Entende por que muitas pessoas hoje, evangelista Osaías, sabe por que muitas pessoas hoje, quando saem da igreja, ela não quer voltar mais porque ela sente vergonha. Ela acha que ela perdeu, que Deus não vai mais olhar para ele, para ela. Acha tudo isso. Ah, eu não vou mais porque eu tenho vergonha. Será que Deus, irmãos, Deus é Pai. Aleluia. Deus não é padrasto, Deus é Pai. Aleluia. E pai que é pai recebe os filhos de braços abertos. Foi isso que ele disse a Israel: voltem para mim, Israel, e eu voltarei para vocês. O pai nunca se afasta do filho, o filho sempre se afasta do pai, mas o pai não. Aleluia. Deus não. Estou falando aqui do Pai eterno. Aleluia, Jesus. Ele não. Senhor, eu quero desviar. Senhor, eu quero me prostituir. Ele não vai correr atrás de ninguém. Ele não vai te buscar lá no colo. Não vai fazer isso. Porque Jesus está dando essa ilustração aqui justamente para nós entendermos que quem tem que voltar é eu. Aleluia. Quem tem que voltar é você. Aleluia, Jesus. O pai vai continuar no mesmo lugar. Meu Deus. Aleluia. Aí o filho volta todo traumatizado, porque aí agora ele tem a visão do que era o mundo, do que era aquilo que ele tanto queria fazer. Tem gente que precisa, é como diz o evangelista João Paulo, Deus pegou ele na curva. Irmão, tem hora que Deus tem que pegar o ser humano na curva, para que o ser humano inteiro olhe para si e fale assim: eu não sou Superman, Aleluia. eu preciso de Deus, porque depois aqui na terra eu quero morar na morada eterna com meu Pai Celestial. Aleluia. Eita glória. É lá que eu quero morar. Mas para isso, muitos acabam ficando como este filho. Vai quando está tudo bem,
Está tudo maravilhoso, nem pensou no pai. Olha que realidade que é a palavra de Deus, igreja. Quando estava tudo perfeito, nem lembrou do pai. Mas quando chegou ao fundo do poço, um homem rico, de um pai rico, mas preferiu virar mendigo para lembrar que o pai existe. Irmãos, o pai aqui quebra o protocolo por amor ao filho. Quebrou o protocolo. Não podia, mas é meu filho, eu vou correr. Ele poderia nem querer, mas ele foi. Porque o amor do pai, verdadeiramente nesse texto, irmão, nesse versículo 20, mostra verdadeiramente o amor do pai pelo filho. É por isso que o outro filho não vai entender que a Diaconisa Franciele. Porque o outro filho estava onde? Não, o outro filho mais velho estava no campo trabalhando. Estava no campo trabalhando. Ou seja, ele continuou do lado do pai, ajudando o pai a ficar cada vez mais bem financeiramente. Ele sabia que um dia aquilo seria deles. Só que ele achou que seria só dele. Aí é onde o filho é egoísta também. Ele não saiu de perto do pai, mas o coração dele já estava, agora eu vou ficar, o outro foi embora. O outro já perdeu tudo que tinha. O outro já não tem mais herança. A minha que ele me fez, o meu pai dar, guardei, estou ajuntando. E aí quando ele chega na fazenda, a Bíblia diz que ele ouve uma festa. A Bíblia diz que ele chega e ele pergunta para o funcionário: o que é isso aí? Ah, seu pai está dando uma festa porque o seu irmão voltou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Deus vivo. Por isso que a gente sempre ouve um texto assim de Diaconisa Thaís: se porte com quem te ame e com o que Deus pensa de você. Não se importe com aqueles que querem te ver na ruína. Enquanto o pai queria ver o filho vivo, porque ele disse para o filho: este teu irmão estava e foi achado. Perdido e foi achado. O pai tinha que se alegrar. Como eu disse, pai é pai, filho é filho. Mesmo que o filho não tivesse errado, mesmo que o filho não tivesse, com as palavras erradas ali, porque na verdade ele estava tendo sentimento pelo pai. Pai, puxa vida, o cara vem, pede a sua herança, o senhor dá a herança para ele, ele vai, gasta tudo que tem, depois volta, o senhor recebe de volta. Só que o irmão era filho do mesmo pai. Aí você nota que se fosse filho dele, ele continuava com a tradição. Ele seria com a cidade. Você saiu porque quis, infelizmente agora você não pode fazer mais nada por você. Você já gastou tudo que era seu. Mas pai que é pai não pensa nisso. Pai que é pai ama de verdade o filho. Aleluia. Ainda que o filho erre, ainda que o filho não obedeça, mas o pai está sempre ali. Pai que é pai e ama a Deus, está sempre ali: Senhor, guarda meu filho. Guarda, minha filha, não deixa, Senhor, o mundo corrompê-lo, o mundo tirar aquilo que o Senhor colocou. Uma coisa é você ensinar desde pequeno o seu filho, porque depois você de grande querer ensinar. Porque o filho já vem desde pequeno com aquilo que você coloca para ele. Se você ensinar o seu filho as coisas do mundo, o quanto seu filho crescer, ele não vai querer saber de Deus nunca. Porque você ensinou o caminho errado para ele. Se você não se ama, deixe o filho, ame o seu filho, dando a ele Deus para a vida dele. Coloque Deus no caminho dele, para você não chorar lá na frente mais tarde.
vai lembrar do que você foi no passado e não do que você é no presente. Por isso que uma mudança de vida com Cristo é necessária. Esse pai quebrou o protocolo, correu, que não podia correr. É só você estudar que você vai ver. Não podia correr, mas ele correu. Porque antes que a cidade julgasse o seu filho, o julgaria então no lugar do seu filho. Por isso que o texto de João 3,16, para encerrar, pedir para o evangelista Osaías louvar de novo aquele livro. O João 3,16 diz o quê? Toda a igreja sabe esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Eu poderia pregar sobre Abraão hoje. Preguei sobre ele no culto dos pais do ano passado. Poderia pregar sobre Abraão, foi lido aqui. Sobre o pai que leva o seu próprio filho para sacrifício. Por amor a Deus. E ele não via pessoalmente. Mas ele ouvia Deus. Pastor, mas eu não sou Abraão e eu não vejo a Deus. Mas você ouve a Deus através dos missionários. Aleluia! Que pregam a palavra de Deus. Que falam do amor de Deus. Então não pense assim, o pastor está pregando porque a família dele está tudo bem. Não, é porque eu também criei as minhas filhas na presença de Deus. Eu ofereci Deus para elas. E eu sempre digo, olha, custe o que custar, nunca abandone o caminho do Senhor. Nunca. Persevere. Continue buscando. Porque ainda que o mundo te ofereça coisa ruim, Deus sempre vai te oferecer o melhor. Amém, aleluia. Jesus aí, se quer pregar o que quer. Aleluia. Ainda que o mundo te ofereça coisa ruim, mas Deus sempre vai ter algo melhor para você. Deus terá sempre o melhor para a sua vida. Amém, igreja?